Quem me conhece, quem convive comigo, os meus amigos, minha família, as pessoas próximas a mim, sabem que o interfone não é aqui não. Sabem que eu sempre lidei com uma forma muito tranquila com HIV e sobre tudo que vocês devem ter lido aí nessa matéria que saiu do UOL e do Popline e tal. Mas sabe quando ainda você não enxerga ainda um propósito de falar isso para as pessoas? E não por mal nem por bem, eu apenas não tinha pensado em tornar isso público, apesar de já tratar isso publicamente com as pessoas próximas. E quando o jornalista do UOL entrou na live que eu tava conversando com o João e com o Rodrigo e tal, e falou sobre isso, tipo, vamos falar sobre isso? O que você acha da gente falar sobre isso? Me deu um estalo, eu falei assim, gente, por que eu não falei sobre isso ainda? Tipo, o Lucas Raniel mesmo, eu admiro tanto ele, eu acho ele tão foda como ele fala, o jeito que ele lida. E eu também lido com isso dessa forma. Não é diferente pra mim. Por que eu não falo disso? Por que eu não atingo outras pessoas? E tá tudo bem também. Eu sei que essa chave vira em diferentes momentos pra diferentes pessoas em diferentes momentos. Mas eu achei ainda um atraso meu, assim, sabe? E muito obrigado por vocês compartilharem esse amor de vocês comigo em relação a isso. É... O medo, eu acho, de falar é muito do olhar de quem eu aprendi a não falar mais sobre o positivo, de quem tem o vírus HIV, quem passa por essa situação. O medo é do olhar do outro, do olhar de vitimização do outro, o olhar de dó do outro, em que não tem porquê, não tem pé nem cabeça, não tem rabo nem nada que ligue uma coisa com a outra, que faça sentido hoje em dia, em 2020, com tantos tratamentos. Hoje em dia você... Enfim, vamos chamar o Lucas pra conversar. Eu só queria desabafar um pouco, assim, vomitar um pouco, mas eu acho melhor fazer isso com a presença dele. E eu acho que ele já tá aqui, né? Vamos chamar o Lucas pra conversar. Opa, transmitindo ao vivo com... Tô tomando um café aqui, gente, sou velha. Já chamei ela, cadê? Oi, Oi, que amigo. bonitinha essa fala que você fez, gente. Ai, amigo, primeira vez que eu exponho isso e ao mesmo tempo eu falo assim, Uhum. gente, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, não é a primeira vez que eu lido com isso há tanto tempo. A gente já tá acostumado a lidar com isso dessa forma, né, amigo? Tipo assim, no Sim, começo. é. O começo é uma loucura, né, amigo? Não tem como. Mas depois, quando a gente começa a ter informação, as coisas vão facilitando. Eu É falo que a verdade. informação foi assim, a base de tudo para eu aprender. E o deboche também. Vamos tratar um pouco com o deboche, né? Vamos trazer tirar esse lado do vitimismo, É do verdade. coitadinho, pra gente poder tratar com naturalidade, cara. Eu acho que isso é uma virtude da gay, sabia? Tratar com Total, a gente é deboche. muito debochada. A gente é muito debochada. Amigo, Ah, vamos tentar começar essa conversa assim do início. Como é que foi pra você assim? Como é que isso se iniciou na sua vida, esse tema? Como é que ele caiu de paraquedas na sua vida? Como é que foi? cara, descobri que eu vivo com HIV em dezembro de 2013. E foi aquele choque, né, mano? Eu não sabia de nada, não tinha ideia de nada. Minha família, meus amigos, ninguém tinha ideia de nada, porque não é comunicado, né? E aí, desde então, eu comecei a vir estudando, passei por processos, vou citar aqui, porque não tem como falar, né? Passei por depressão, passei por não aceitação do meu Você teve próprio um momento de corpo. negação mesmo? Tive um momento que eu não conseguia me relacionar com ninguém por medo, eu achava que era uma bomba relógio, tá ligado? Suicídio também foi algo que passou pela minha cabeça 3 vezes, então assim, é, foi uma barra. E a partir desse momento, e vivências, né, que eu passei por muito preconceito, eu já apanhei, por exemplo, na hora que eu fui beijar um boy, ele tinha saído do dentista e eu beijei ele, aí eu falei, ah, eu tenho uma coisa pra te contar, eu tenho HIV e tal. E aí ele só me bateu. Ele resolveu me bater porque ele achou que ele ia se infectar pelo beijo. Foi mais ou menos assim. É, E aí, quando eu passei por essas paradas, eu falei, mano, não é assim que tem que ser. Por que eu tô passando por isso? Deve ter um monte de gente passando por isso também, né? E aí eu sim. comecei a estudar, procurar, e aí eu fiz textão no Facebook, publiquei, e aí eu falei, eu acho que eu quero falar disso. E aí o Instagram tava começando, aí eu comecei a postar no Instagram também.
E virou isso aí, né, cara? Olha Que isso aí. foda, menina. Que foda. E você falou aí sobre o lance de não conseguir se relacionar com as pessoas. Depois de ontem que eu tornei isso público na minha vida, eu recebi milhões de mensagens, que acredito que você deve receber todos os dias com o mesmo teor, Sim, ou bem parecido. E a maioria delas tem mais ou menos esse trecho parecido, assim, que as pessoas não conseguiam se relacionar depois. sim, Você sim, acha que isso total. é mais por uma reação do parceiro ou mais por si mesmo, assim? Eu acho que é um pouco de cada, mas eu acho que o que o outro vai pensar, a gente se preocupa muito, né? Com o que o outro vai pensar. Quando eu aprendi a não me preocupar com isso, tipo assim, foda-se o que o outro vai pensar, entendeu? A vida é Uhum. minha, quem paga meus boletos sou eu. Então, quando eu comecei a entender que eu não tinha que pensar o que o outro ia achar de mim, aí eu comecei a lidar com isso de uma maneira mais natural. Eu tive um namorado só na vida toda, que foi bem nesse processo. E quando eu contei pra ele, que foi no segundo encontro, ele virou pra mim e falou assim: tá, mas e aí, qual é a novidade? E aí eu vi que existiam pessoas que lidavam com isso de uma maneira muito tranquila, tá ligado? Uhum. Eu falei: nossa, que cara incrível, que cara foda. E foi assim, as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo muito. Claro que eu não namoro mais ele hoje, por mil Aham. pontos aí que aconteceram, mas a gente começa a entender, né, amigo, um pouco de como se relacionar com as pessoas, como se relacionar com o seu próprio corpo, né? Que eu Sim. acho que a gente mais tem medo, porque vem toda a ideia que deveria ficar lá atrás, lá na década de 80, 90, vem a ideia de quem? Do Cazuza, do Caio É. Fernando Abreu, do Tudo Fred relacionado a Mercury. principalmente morte, né? Morte, cara, é a primeira coisa. Quando você joga HIV ou AIDS no Google, o que que vem? Tristeza, morte. Eu falo muito assim, às vezes até, tipo, eu vejo matérias muito sensacionalistas, matérias incríveis, mas que trazem uma imagem da pessoa triste. Eu falo, gente, mas eu não sou triste, por que que você tá falando aqui? Eu já dei entrevista, por exemplo, que a entrevista estava impecável, mas a foto que escolheram era uma foto minha de cara fechada, triste. Eu falei, Ai, gente, amigo, nem fala de entrevista. Ontem eu recebi umas entrevistas assim que não, eu tive vontade de responder, falando é assim, umas como perguntas, né? você se considera jornalista? Juro, você se considera jornalista para me mandar umas Amigo, perguntas assim absurdas. eu tenho um vídeo aqui no IGTV que eu falo inclusive disso, da falta de responsabilidade de profissionais, sabe, de tratar do assunto, de não informar, de tratar com Uma terrorismo. das Gente, perguntas que terrorismo. mandaram ontem foi: você sabe como você contraiu a doença? Eu odeio essa pergunta. Ai, Sério, que por que que vergonha as que eu pessoas. senti dessa Não, por que pessoa, que as juro. pessoas insistem muito nessa pergunta, né? Gente, é claro que a gente se contraiu transando, se infectou transando, cara. Não tem Lógico que segredo. existem outras possibilidades Existem outras maneiras, mas mas a isso não grande deveria nem maioria ser um tema não tratado deveria de ser uma pergunta. uma pergunta, né? Não deveria existir essa pergunta e a pessoa ainda Exatamente. digita isso no e-mail para mandar pra gente. Exato. A minha história de mim foi um pouco diferente, assim, porque eu lidei com um amigo próximo, muito próximo meu, o Matheus, um dos meus melhores amigos, e teve uma época que ele começou a se distanciar muito da gente, assim, dos amigos, das nossas saídas, das nossas conversas. A gente se sentia sempre muito distante. Sim. E a gente foi descobrir, contou para um, contou para outro, que ele estava com HIV, que ele tinha descoberto, que ele tinha contraído o vírus do HIV, e ele não estava se tratando. Ele entrou em negação total. Isso já tinha um tempo. E quando eu descobri isso, quando a gente se juntou, assim, eu e meu grupo de amigos, a gente fez meio que um time e falou assim: meu, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o Matheus tá morrendo. Tipo, ele tava Sim. literalmente morrendo, porque eu acho que não era nem tanto da doença, mas o psicológico tava comendo a cabeça dele. Tava comendo a Exato. cabeça dele. E assistir isso foi uma coisa, assim, uma das coisas mais tristes que eu já presenciei. E eu nem sabia, eu nem sei se eu já tinha ou não, mas eu vivi todo esse rolê com ele, que precisou de eu chamar a mãe e a irmã dele na minha casa para eu contar para elas o que estava acontecendo, para depois eles terem uma conversa dentro de casa que era apenas o que faltava. Eles precisavam Sim. conversar. A partir desse dia ele começou a se tratar, começou a fazer tudo e hoje em dia ele é uma outra pessoa, inclusive ele deve estar assistindo aqui. Ele me autorizou a Beijo pro falar aqui, Matheus. inclusive. Ele foi uma inspiração de força para mim depois. E um ano depois eu descobri, fui me testar, como já não estava fazendo há alguns anos, acho que eu tinha me testado uns 4, 5 anos antes. Fui me testar e descobri que eu tinha HIV. E juro, na hora que eu li, eu falei, putz, vacilei.
Vacilei. Primeiro pensamento, né? É o primeiro, Falei sempre. assim, pô, eu tava com um amigo meu, e ele assim, tá tudo bem. Eu, tá, amigo, assim, eu vacilei, né? Tipo, não sei quando aconteceu, como aconteceu, mas tá tudo bem. Aí ele, tá tudo bem mesmo? Eu, tá tudo bem. Eu Que já tinha bom. vivido, eu já tinha vivido isso com esse amigo meu tão forte perto de mim, e eu, ao tempo inteiro, eu passava essa imagem pra ele de tipo assim, amigo, tá tudo bem. Aconteceu, e a partir de agora é pensar pra frente, é pensar como se tratar, como viver e mudar o foco. O foco não é esse. Exato, E eu exato. falei isso tanto pra ele, que a hora que eu descobri, eu falei assim, cara, se eu agir diferente, eu sou um otário, né? Eu sou um... E juro, essa parte da negação, graças a Deus, eu não vivi, porque eu tive que passar por essa experiência antes, mas foi tudo muito natural. E assim, quando eu falava isso nas minhas rodas de amigos e tudo mais, as pessoas ficavam assim, mas tá tudo bem. E aí, eu, gente, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Comecei a partir, até depois disso, me tratar mais. Eu parei de fumar e eu comecei a fazer exercício físico com mais regularidade, comecei a fazer exames enfim, de check-up com mais De naturalidade. rotina, Não de, estou sim. romantizando a doença, acho que a Jamais. prevenção o principal foco realmente, mas conseguir enxergar de forma mais rápido possível que está tudo certo, né, amigo? Exato. Por exemplo, você ainda tinha feito algum teste antes, e eu que fui no meu primeiro teste. Foi o Primeiro e primeiro. único. Primeiro e único. Eu não tenho nem a sensação que as pessoas me contam de fazer o ufa, entendeu? Nem essa sensação eu tive na minha vida. Então, assim, foi Caraca. muito maluco. E aí, quando você fala, exatamente agora no final da sua fala, sobre prevenção, a gente tem que falar, sim, sobre algo que já é comunicado há muitos anos, que é a camisinha, tanto interna como externa. E já já eu explico porque eu falo interna e externa. Mas a gente tem que lembrar também da PrEP, a gente tem que lembrar da PEP, que é a profilaxia Sim. pós-exposição, que você toma depois de 72 horas de exposição ao risco. A gente tem que lembrar da PrEP, que é como se fosse um anticoncepcional para o HIV, entendeu? Que você toma diariamente. Agora está tendo um estudo sobre a PrEP em demanda, sob demanda, que você toma dias antes de se relacionar, E como é que mas funciona? Você precisa se inscrever num programa de prevenção? Ou é só a você PrEP, chegar lá? É, a PrEP. a PrEP Eu realmente não sei muito bem como é que funciona. sim, sim. Como é que A funciona? PrEP, a PrEP, ela funciona ainda para um grupo muito específico, né? Que é a Uhum. comunidade LGBT e principalmente as pessoas trans e negros. Então é muito específico para esse público. Se uma mulher heterossexual chegar lá, ela vai ser tipo deixada como último da fila porque tem outras prioridades, porque a gente tem Entendi. comportamento de risco maior, entende? Mas a PrEP ela já é desenvolvida por farmacêuticas que vendem ela, entendeu? Então, se você quiser buscar um infectologista e falar para o seu infectologista que o seu comportamento sexual é um comportamento que tem risco, na maioria das vezes, que você acaba transando sem camisinha, ou então que você acaba esquecendo a camisinha rompeu sempre, uma Então, coisa o assim, PrEP você é você busca a toma PrEP. você antes. Não, A PrEP é PrEP é o que depois. você toma antes, é para prevenir Tá. o HIV. O E a PEP é PEP o seguinte, o é o depois. pós, isso é. Entendi, PrEP é de entendi. pré e o PEP é de pós. O PEP é o que você toma dentro de 72 horas, ou seja, você transou sem camisinha, ou transou depois da balada porque estava bêbado. A gente tem que lembrar também de falar de vulnerabilidade, porque o meu caso de infecção, por exemplo, foi uma vulnerabilidade. Uhum. Drogas, álcool, faculdade, aconteceu. Apaguei e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então, e na época eu não sabia da PEP, e a PEP já existia. E aí, Sim, quando eu descobri isso, eu falei, gente, por que, que eu não tinha essa informação desde a escola, entendeu? sim. Então, é exatamente por isso que eu falo sobre educação sexual nas escolas, em todos os lugares, para as pessoas saberem o que a gente tem disponível no mercado farmacêutico para a gente poder se prevenir. E a PEP, você toma ela dentro de 72 horas após essa exposição de risco, entendeu? Sim. E depois dessas matérias que saíram e tal, eu fui fazer o desserviço de tentar ler todos os comentários. E Hum, tem umas pessoas assim, que são um amigo, eu pouco fiz a mesma complicadas. coisa. Eu acho que a mesma vibe que você tava aí, eu tava aqui, de ontem para hoje. E é impressionante como tem muita gente que acha que apenas gays podem contrair HIV. Sim, Gente, sim. amigo, você pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? Vamos lá, gente. A maioria dos casos eles têm aumentado muito dentro da comunidade heterossexual, principalmente os idosos. Por quê? Porque essa população criou-se essa ilusão na mente das pessoas lá da década de 80, da década de 90, de que somente pessoas LGBT
se infectam com HIV. E aí ficou isso no imaginário das pessoas. As pessoas falam, ah, eu não sou LGBT, então eu não me infecto. Isso é só coisa de viado. É basicamente esse o discurso, principalmente Uhum. das pessoas mais velhas, né? Então, a gente tem números para comprovar que isso não é real, que o vírus não é inteligente o suficiente para escolher um corpo, entendeu? Se fosse Uhum. assim, cara, a gente conseguiria controlar dentro de um grupo e os números não Exatamente. estariam disparados aí, entendeu? Exatamente. E tem o lance também do contágio ser maior se o sexo for anal, se o sexo for vaginal, se Sim, você for sim. ativo, se você for passivo. Então, assim, tem um leque de informações aí para todo mundo. O Google tá aí para ser usado, para você se informar. Você que é hétero, você que é gay, você que é bi, você tá suscetível da mesma forma. Você não acha que a sua orientação sexual vai te safar de alguma infecção, porque não vai. E é impressionante como a gente fala disso, às vezes, meio que tirando sarro de, nossa, será que tem gente que pensa isso? Tem muita gente que pensa assim, Tem. é impressionante. É Ó, eu impressionante. passei aqui pelos comentários rapidão e a galera tá questionando sobre o porquê a comunidade negra tem acesso com mais facilidade pela PrEP. Vamos lá, existem números provando que a população negra é uma população que se infecta com mais frequência, com maior frequência, e é uma população que não tem acesso à informação e à saúde pública. Entendeu? Que é algo básico que todo mundo deveria ter. E quando a gente fala desse recorte, se a gente fizer um recorte mais profundo, inclusive no filme Carta para Além dos Muros, que eu sei que você assistiu, fala, a população negra LGBT morre muito de AIDS ainda. Sim, Entende? Dentro de cerca de 14 mil pessoas que morrem anualmente no Brasil em demanda da AIDS, dessa população, cerca de 4 a 5 mil pessoas são negras LGBTs. Entendeu? E aí, sim. por isso que existiu esse recorte. Em tudo que é colocado hoje em pauta, tudo que é levado e decidido pelo Ministério da Saúde como regra, é feito através de pesquisa, gente. Não é tipo assim, ah, vamos lá, vamos dar só para esse público. Não. Sim. Foi feita uma pesquisa específica para saber por que esse público tem maior índice de infecção. Assim como as mulheres trans. Por que, que a PrEP injetável foi desenvolvida e foi inicialmente distribuída somente para a população trans, principalmente para as mulheres trans? Porque as mulheres trans travestis, elas estão aí à demanda, deriva, né? Uma população que ela é invisibilizada, uma população que é totalmente marginalizada, e essa população acaba não tendo adesão ao tratamento via oral. Entendeu? Por exemplo, a gente vê muito, né, as travestis, as trans marginalizadas trabalhando com sexo nas ruas, e isso faz com que elas não tenham essa adesão melhor ao tratamento. E para isso foi desenvolvido a PrEP injetável, que você Sim. faz a cada 3 meses, entende? E dentro de todas essas pesquisas, se a gente for parar para pensar, já é um grande avanço. Porque, por exemplo, da história do HIV e da AIDS, tudo que a gente sabe sobre HIV e AIDS hoje em dia está sendo utilizado para o Covid-19. Você entende que todas as pesquisas que estão sendo feitas em busca de tratamento, de cura, de prevenção, é em cima da história do HIV e da AIDS, que foi uma infecção, uma pandemia aí gigantesca, uma Sim. epidemia, né, gigantesca na história. Então, tudo que a gente sabe hoje é devido a esse avanço tecnológico dentro da ciência, né? Então, quando a gente fala desse recorte específico de pessoas para determinadas prevenções, é por conta dessas pesquisas, é por conta de todo esse histórico que a gente tem aí na história mesmo do HIV da AIDS no Brasil. Inclusive, a gente pode tratar desses assuntos não só lendo artigos, matérias, mas assistindo documentários, assistindo filmes. Você falou aí, Carta para Sim, Além o dos Carta para Além Muros. dos Muros, tá no Netflix, é incrível, sabe? Tem muita informação, inclusive o André Canto, ele arrasa, ele manda muito bem Eu nisso. tô tentando lembrar o nome do filme, do Act Up, eu não tô lembrando. Não lembro Daquele também grupo de agora. Nova York, do Act Up. É alguma coisa, Act alguma coisa. Putz, às vezes eu sei o nome em português. Não... Pose também, não sei se você Pose é assistiu. uma série incrível. Eu chorei do início ao fim. Pose eu acho que trata desse assunto do modo exato, porque do mesmo Sim, tempo que eles são muito sensíveis, eles são muito duros, mostram a realidade, o que mostram aconteceu na da época, né? forma, da forma cruel que aconteceu, da forma que as pessoas enxergavam o vírus naquela época e por que que até hoje ainda é criado esse estigma por Exato. ter sido uma coisa tão assim avassaladora, tão pavorosa. Então acho que é por isso que até hoje as pessoas têm receio de tocar nesse assunto, de falar sobre isso, porque é uma coisa muito delicada, muito delicada.
Tem uma coisa que eu costumo falar que é o seguinte, que é devido a todas as coisas que eu vivi. A gente, nós, LGBTs, só sofremos todo esse preconceito que a gente sofre hoje em dia por causa da AIDS. Se você for parar para analisar e assistir Pose, por exemplo, você vê que a comunidade LGBT ela foi dilacerada, ela foi humilhada perante a história da população por conta da AIDS. Tem um documentário aqui de São Paulo, inclusive, que chama São Paulo em Hi-Fi, que você vê como era a vida noturna, né, dos LGBTs aqui na época, Rua Augusta, tipo, histórias incríveis. Que aí quando chega a AIDS, o que que acontece? Bum, corta tudo isso, as pessoas são marginalizadas, as pessoas são invisibilizadas, as pessoas se esconder com medo de ataques, entendeu? Então, tudo que a gente sofre hoje, gente, é por conta da AIDS. E por que que a comunidade LGBT não fala de AIDS? E quando fala, é de uma maneira totalmente sorofóbica, Sim, é entendeu? verdade. É A verdade. gente tem que tentar levar essas coisas um pouco mais leve, né? Se Tentar informar. curar essa doença que é essa invisibilidade dentro do meio LGBT, para Sim, conseguir externalizar isso para o resto do mundo, porque é uma causa muito nossa. Eu sim, acho que a gente carrega isso por, enfim, questões históricas, mas por, como você falou, as travestis, as trans, elas já são tratadas embaixo do pano de uma forma tão escancarada, é meio é assim, é ridículo a forma que o governo trata isso, como as pessoas lá, os militantes de Facebook, como eles querem tratar de um assunto que não tem nenhum embasamento. Eu conversei esses dias com uma profissional da saúde que não sabia a diferença entre HIV e AIDS. nossa E senhora. eu juro, é sério, assim, aí eu escutei, eu falei assim, sabe por quê que é assim? Porque assim, a gente não precisa falar sobre isso. As pessoas não colocam isso em pauta. Então as pessoas não Sim. se informam mesmo. Isso não é um assunto pertinente na roda das pessoas, não é um assunto É porque pertinente na roda da sexo, família. a gente vive num país que só fala de sexo, né? Você liga a televisão, é sexo, é peito, é bunda, mas na hora de falar de sexo mesmo, de vamos explicar como funciona o ato sexual, ninguém quer falar sobre isso. As pessoas estão transando de uma maneira totalmente estranha, totalmente errada, digamos assim, sabe? Porque o sexo ele tem tantas vertentes, ele tem tantas abas para você explorar, e por isso que eu falo abertamente aqui de sexo, de fetiche, do que eu gosto, do que eu não gosto, se eu uso camisinha, se eu não uso. Entendeu? Porque a gente tem que falar de sexo antes de falar de ISTs. Entendeu? Para quem Sim, não sabe, IST é infecção sexualmente transmissível. A gente já não fala mais DST. Então, assim, é muito importante a gente falar de sexo antes de qualquer coisa. Antes, em todos os meus relacionamentos, casuais ou não, fast foda ou não, eu troco ideia, cara. Eu troco muita ideia antes. Pô, você curte isso, você não curte, você curte aquilo, sabe? É isso, é essencial. Aí, claro que vai ter momentos, né? Tipo, eu tô na balada, beijei o boy, não sei quem é, vou lá, dou uma mamada nele, vou lá pro banheiro, faço alguma coisa. Cara, a gente não vai trocar esse diálogo na hora. Mas aí a gente tem que pensar, pô, eu não usei a camisinha aqui, ou estou sem a camisinha, mas tem uma tabela gigante de prevenção para você utilizar após essa possível infecção, entendeu? sim. É legal a gente também levantar a questão de que com o tratamento do HIV você se torna detectável, que é Exatamente. a porcentagem próxima de zero do vírus no seu sangue, ou seja, É, não eles tem falam poder. próximo de zero, amigo, mas assim, não tem chance, viu? Eu falo com propriedade de tudo que eu já li, tudo que eu já estudei. Não existe risco nenhum se você mantém o tratamento em dia e está indetectável. Você não transmite o vírus. Eu li uma pergunta que passou ali, inclusive, falando sobre isso, sobre esse relacionamento soro discordante, que, por exemplo, eu Soro vivo hoje. diferente. Soro diferente, perdão. É, explica depois, Que depois eu explico por quê. sim, eu preciso anotar vários termos que eu não sei, inclusive você tem que me corrigir, que eu já devo ter falado um monte de merda aqui. Não, a gente vai se ajudando. Eu, quando contei, eu descobri isso em 2017, inclusive essa condição minha não tem absolutamente nada a ver com o meu relacionamento anterior, que foi um relacionamento longo, inclusive, com o Sim. Vinícius Trindade, e foi uma coisa completamente separada disso, e que eu descobri depois e comecei a lidar com isso dessa forma que eu contei anteriormente. E quando eu conheci o Rodrigo, no dia que eu pedi ele em namoro, eu contei pra ele que eu era soro positivo, que eu tinha HIV, Que eu que eu era vivo com soro positivo. HIV. Que eu vivo. É Eu que eu vivo. vivo com HIV. Vivo. Eu vivo com HIV. E foi, juro pra você, foi uma das reações mais fofas do mundo, assim. A gente tava num táxi vindo pra casa. A gente tava na casa da Léo Faguerazzi.
Ah, tô ligado. E a gente tava lá bebendo e tal, e a gente tava só ficando ainda, e eu falei assim, cara, e esse dia ainda a gente teve uma briga horrorosa na casa do Léo, assim, a gente tava só ficando. Acho que na cabeça dele eu ia pedir pra ele, pra gente não se ver mais, e eu pedi ele em namoro. Que E quando tudo. eu pedi ele namoro, ele aceitou, e no mesmo dia eu contei pra ele isso. Falei, ó, tem uma coisa pra te contar antes da gente, enfim, começar a se relacionar mais, a gente ter nossa relação sexual e tudo mais. Eu vivo com HIV, eu já faço tratamento há algum tempo, então eu sou indetectável, eu não, é intransmissível, eu não, tentei de todas as formas pontuar tudo que eu sabia na minha cabeça, tentei usar todos os termos, assim, tá, 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 tá. E ele assim, tá bom, tá. Já tive alguns namorados que também tinham e tal, e tá tranquilo. Palmas pro Rodrigo, Rodrigo perfeito, nunca errou. Ele me Juro, ensina até a e assim, tomar água de e, manhã em jejum. e eu um tempão assim, eu falando assim, meu Deus, eu vou falar. Porque assim, eu nunca tinha tido essa experiência de falar pro boy, sabe? Sim, Eu vou falar, eu não sei se ele vai falar, ah, tudo bem, aí amanhã fala assim, olha, é o seguinte, então minha avó tá com a gastrite, dá um medo, e né? então, eu não sabia como que ia ser, sabe? E Nossa, dá muito foi, medo. juro, ele foi perfeito, o Rodrigo é Ai, perfeito. ele é, cara, ele é incrível. Eu falo, vocês dois juntos são incríveis. E E eu sério, falo que só tem a inclusive, agregar. ele me encorajou muito. Acho que você foi a pessoa de fato que me encorajou a tornar isso público, mas o Rodrigo, ele toda hora falava assim, cara, eu te admiro tanto por você falar disso dessa forma. Toda vez que isso surgiu um assunto, ele falava isso, te admiro tanto por isso, te admiro tanto por isso, te admiro tanto por isso. E não há nada mais apaixonante do que ver a pessoa que está do seu lado sentir orgulho de você. Assim como Exato. eu sinto orgulho dele todos os dias. E quando a gente tocou nesse assunto com o João Vivas aqui pelo Instagram, que depois ele falou, olha, tem um jornalista e tal, querendo falar com você sobre isso. Aí, mais uma vez, ele falou, eu sinto tanto orgulho de você por você tratar disso dessa forma. Eu falei, cara, por que eu não vou falar Por isso que disso, vocês vão casar, mano? né, Por gente? que Por eu não isso vou que vocês falar estão casados. É disso? isso, cara. Que incrível. Eu acho tão E lindo, foi mano. Eu isso, acho sério, lindo. foi assim. Eu sei que tentando mais uma vez não romantizar isso, mas Sim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão começando a lidar com isso de forma melhor. Eu acho que a gente está lapidando essa geração para que a próxima venha com um outro ideal, com sim. outras ideias de fato, e que consigam lidar com isso de forma mais tranquila, e que nossos netos se orgulhem de nós por a gente ter passado por essa guerra juntos, né? Exato. Eu falo, agora entrando nessa questão de terminologia, tipo guerra. Tem coisas que eu tento não usar mais na minha fala, porque não é uma luta, né? Não é uma batalha. Isso acaba Uhum. trazendo para o lado negativo. Por exemplo, eu falo muito do terrorismo, às vezes, que as campanhas publicitárias fazem em cima da prevenção. Tem uma recentemente, inclusive, que fala, que mostra as ISTs como se fosse um monstro, sabe? Gente, não é pra tratar assim. É claro que se você for no Google e jogar sífilis, vai aparecer o estágio mais avançado da sífilis, E não ponham sabe? imagens, tá? Leiam o artigo antes. Gente, é bizarro, não é assim que se trata. É o que eu falo, o terrorismo, ele não leva ninguém a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer é tratar com naturalidade a informação, digerir ela de uma maneira natural, que é, né, o sexo natural, e trazer isso para sua rotina, para o seu dia a dia, sabe? Se Sim, informar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já me infectei com sífilis, que já me infectei com hepatite, sabe? Cara, e tá tudo bem. Tem gente aí que trata isso como se fosse o fim do mundo, um bicho de sete cabeças, e não é assim, cara. Sabe, a gente uhum. tem que tratar com naturalidade, a gente tem que falar as coisas certinho, aprender certinho, tipo, soro diferente. A gente não fala discordante mais, amigo, porque, tipo, quando você fala soro discordante, parece que você tá numa relação que você discorda do outro. E numa Tá, relação amorosa, ninguém discorda de ninguém. Olha aí vocês sim, dois, é verdade, incríveis, é verdade. concordando sobre muita coisa, entendeu? É Então é verdade. soro discordante, já é soro diferente, olha, até eu erro às vezes. Então é soro diferente, sabe? Então, HIV e AIDS tem diferença. O HIV é o vírus, a AIDS é o estágio avançado, caso você não se trate. Camisinha externa, camisinha interna. A externa é o que você coloca no pênis. E por que que eu falo externa e não masculina? Porque existem mulheres com pênis. A gente precisa lembrar disso. E por que que eu falo interna? Porque existem homens de vagina, entendeu? Então a gente tem que lembrar dessa população como um todo para agregar a informação, porque imagina, vai lá, uma campanha do Ministério da Saúde, vai lá jogar, ah, a gente usa em camisinha masculina. A mina trans vai falar assim, ah, é masculina, eu sou uma mulher, eu não vou usar então. Sabe, a gente tem que pensar por esse ângulo, é semiótica.
né? Sim, Eu falo que a minha formação de publicitário me ajuda muito nisso hoje em dia, porque a é semiótica verdade. das coisas auxilia muito a gente a atingir a nossa meta de comunicação, sabe? É muito importante. Agora, a minha meta mesmo é informar cada vez mais os mais jovens, sabe? Fazer uma live com a Maísa, fazer uma live com essa galera mais nova, sabe? Que tá pegando essa geração mais nova para eles entenderem, porque não tá sendo divulgado da maneira que deveria ser. É Entendeu? É verdade. sempre com muito terrorismo. Então é falar de terminologias, o soro positivo. Hoje eu falei até nos meus stories. Não é o soro, Sim. gente. O soro tá lá no laboratório. Deixa ele lá quieto com o cientista. Eu sou uma pessoa que vive. O HIV ele tá dentro de mim. Ele vive. Eu não sou o soro. Até Entendeu? porque para também a gente não ficar usando de termos que para disseminar, tipo, quem vai entender, quem não vai, quem entende do assunto, quem Sim. não entende. Se você falar que vivo com HIV, você vai atingir uma parcela de Ponto. pessoas muito maior do que E você falar perde que é soro peso. positivo, né? Amigo, e perde muito peso. Eu falo por sinceridade, realidade, perde peso. Você fala, sou soro positivo, soa pesado. A pessoa já te imagina numa cama de hospital. É Agora, quando verdade. você fala, eu vivo com HIV, a palavra que vem antes do HIV é o quê? Vivo. Vivo. Ou seja, eu tô vivendo. E tô vivendo muito bem, sabe? Tomando meu tratamento, minha medicação, sabe? É muita coisa avançada. A gente pensar como na década de 80 é um retrocesso gigantesco. Então as gays precisam, todo mundo, né? Eu falo as gays porque a maioria, só tem a maioria que é gay, mas todo mundo precisa entender que a gente tá em 2020, cara. Tudo avançou, a gente tem um celular aí pra fazer live com meio mundo. Vocês acham que a gente ia ficar parado no tempo pro HIV também? É verdade, é verdade. Não, e usar das nossas redes sociais também, que eu lembrando, fala de 2020, de atualidade, de rede social, de uma época que a gente consegue transmitir, a gente consegue conversar, a gente consegue expor tudo que a gente tem para o mundo de forma muito fácil, de forma instantânea. Então, que a gente faça disso um canal um viés maior de outros ideais, de informação de fato, não só postar no Instagram a foto da hora do biscoito, que é importante também. Eu faço, gente. É a única maneira, eu descobri que a única maneira pra galera me prestar atenção no que eu tô falando é É dar o biscoito biscoitando. que eles querem. Eu jogo o biscoito com a Mas, informação. né, joga o biscoito e informa junto aqui, ó. Tudo na vida é equilíbrio. Sim, sim, sim. E a gente usar essa voz realmente, hoje em dia, às vezes eu tô aqui zapeando no Instagram. Ai, nossa, eu vivi pra falar zapeando, menina, eu fico velha. E postando as coisas no Instagram. E agora eu tenho 800 mil lives todos os dias, né? E são poucos os artistas, no caso que eu vejo ali, que estão tentando levar alguma coisa interessante para as pessoas, assim, né? Um conteúdo. Elas querem fazer live, assim, eu faço, não discordando de quem faz live para conversar com as pessoas aqui, tá tudo certo também. Mas assim, se você faz 3, pega uma delas e leva algo de interessante para as Enfia, pessoas, né? isso, exatamente. É o Descobre que eu alguma falo. coisa, faz uma aula de francês igual a Anitta, não sei, É, mas entendeu? A faça Anitta tá alguma falando de política coisa. agora. Quem diria? A Exatamente, gata tá falando de exatamente. política. Olha Não quão temos importante. presidente, né, amiga? Né? E eu vi muito comentário das pessoas falando, inclusive nos posts, tipo, ah, vocês sempre querem tratar o presidente como. Gente, um cara que declara que pessoas vivendo com HIV têm que se virar, que não é problema dele, mano, É um custo para o país, né? Um custo pra para o mim, país. assim, ele não merece 1% da minha admiração, do meu respeito. Nadinha, assim. Então a gente tem que falar sim, a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar nesse momento, caramba. Sim, sim, tem que posicionar realmente. E cada vez mais as pessoas os artistas de internet, os militantes de Facebook, que eles venham cada vez com informação para não ficar disseminando merda na internet, nem fake news, né, gente? No próprio do Instagram do presidente tá lá, notícia falsa, não O sei o que próprio falso. Instagram diz. Gente, ele é uma chacota. Mas enfim, não vamos entrar em política, né? Que É, a gente muitas coisas interessantes para se falar. Eu queria. é. O que a gente pode falar agora? Tem tanta coisa para falar, mas eu queria mesmo saber o que a galera quer Inclusive, o saber, filme que eu cara. falei aqui do Act Up, um amigo me mandou aqui em cima, o Ronald me mandou o nome do filme, mas já não. 120 batimentos, 120 BPM por minuto, 120 BPM por Hum. segundo, uma coisa assim. Sim, É o sim. filme do Act Up, que Eu vou fala também assistir. sobre a AIDS aí dos anos 80, o HIV e tudo mais. Tem uns trabalhos audiovisuais, por exemplo, na Netflix, o Elite,
que trata, né, da história da menina Sim, lá com HIV, que sim. fala que é indetectável. Mas aí, se você for parar pra olhar pelo lado da semiótica, o que que acontece com a gata? A gata só se fode, a gata morre, Morre. entendeu? Tipo, mano, quando Então, que olha, vai eu confesso pra você existir que quando um eu. personagem feliz, É, entendeu? quando na série foi comentado sobre isso, que ela tinha HIV e papapá, eu falei, porra, que foda Que uma série foda. que vai lidar com uma personagem assim, que lida de frente com isso e tal. Deu 3 capítulos, a gata morreu. É, eu Eu falei, falei, ué, não tô acreditando. E não mais uma foi. vez. Ah, Mas é sério. sobre isso. A gente precisa de representatividade É real, verdade. de mostrar que as pessoas que vivem com HIV estão nas ruas, trabalham. Gente, vamos lá. São, no Brasil, 900, mais de 900 mil pessoas Eu fiquei diagnosticadas. assustado com isso quando você comentou no coisa, porque eu não sabia que a proporção era tão grande assim. São 900 Assustado no mil sentido de que a pessoas. gente não sabe disso, tipo, quase 1 milhão de pessoas que vivem com HIV e a gente não Isso só sabe, não sabia diagnosticado, disso. viu? Isso só diagnosticado. Agora imagina as gatas que têm medo de se testar, que não se É testa nem a verdade. pau achando que vai dar positivo e ela vai morrer. Aí imagina o tanto, tem milhares, amigo, milhares que não se testam. E aí o que acontece? Deixa para se testar na hora que o negócio está explodindo no seu corpo. E aí o tratamento vai ser mais difícil, aprender a lidar com isso vai ser mais difícil, entendeu? Por isso que eu É falo, verdade. gente, a base da prevenção combinada, que a gente tem vários métodos de prevenção, a base é a testagem. Se você não gosta de usar camisinha, beleza, mas se testa. E aí depois da testagem, você vai procurar uma PEP, você vai procurar uma PrEP, você vai usar um gel lubrificante, porque ele também auxilia para não ter atrito, ele dilui os nossos fluidos corporais, diminuindo a porcentagem de infecção. Então, assim, tem tanta informação aí, cara, não precisa ter medo, sabe, de se testar. Eu falo muito, Eu acho já que fui esse muito lance testar com da, amigos junto, sabe, por medo. Eu falo, gente, não, pra que medo? eu acho que esse lance da testagem é muito esse medo mesmo de você achar que vai dar positivo e você não vai saber lidar com isso, né? Não é nem Sim, falta de informação, porque as gatas, a maioria, pelo menos dos meus amigos, assim, eles sabem que o postinho tá lá e só você chegar e fazer o teste. Mas total. é um medo tão grande de saber se sim ou se não, e a única forma de tratamento e a melhor forma de tratamento é quanto antes você souber começar com o tratamento antirretroviral. Mas primeiro de tudo, não ter medo da testagem, porque você tem que ter medo de não saber sobre isso. Eu, por exemplo, eu não Exatamente. tive nenhum sintoma, não tive nada que me levasse a pensar que eu tinha HIV. Uhum. Eu confesso que eu já tinha sonhado com isso algumas vezes. Olha que doido. Eu já tinha sonhado, parecia que eu tinha, sei lá, alguém tinha me dado um sinal. Só que eu ficava também pensando que era algo associado no meu subconsciente com as experiências que eu tive com os meus amigos. E por carregar esse peso, né? Do gay É, sempre ser visto exatamente, como. exatamente, Ah, exatamente. E já, de ver isso próximo a mim, e eu falei. Mas eu confesso que no começo eu fiquei também assim, ai, vou lá testar e pode dar positivo. Mas na primeira hora eu falei, tá, mas daí é melhor eu saber antes, então, né? sim. Muito lógico. E foi meu terceiro teste, eu acredito. Meu segundo ou terceiro teste. Mas eu já chamei várias vezes amigos meus que nunca foram. E eles morrem de medo e não vão, e não vão, e não vão, e não vão. Eu falo, gay, como assim, velho? Como assim? E tá transando, né? Transar ninguém Não, minha para. filha. Aí só o Imagina. barulhinho lá. Tran- Exatamente. Transar todo mundo quer. Agora ir lá cuidar da saúde Pois ninguém quer. é, e É assim, que é ter as pessoas criam essa responsabilidade imagem, também, né? né? As pessoas criam essa imagem de que hospital, de que médico, de que exame é algo ruim, é algo associado com doença. Muito pelo contrário, gente. Tudo isso é associado com saúde. A gente tem que Exatamente. parar de ver o médico como um vilão e entender ele como um parceiro, um amigo. Eu aprendi muito isso. Aí, entrando dentro desse quesito de profissionais da área da saúde envolvendo HIV, não deixem pessoas que estão aí assistindo, não deixem os profissionais da saúde é, te aterrorizarem. Porque a gente sabe, igual essa médica que não sabia a diferença de HIV e AIDS, a gente sabe que tem muita gente, muito médico que ainda está nessa área, que já está lá há 20 anos e que não se atualiza. Uhum. Então a pessoa, você vai chegar lá para pedir uma PEP, porque você transou sem camisinha, a gata vai falar assim, ai, não transa sem camisinha, porque você vai pro inferno, isso é pecado. Não é assim, não Um deixem essas governo pessoas te que, aterrorizarem, um por governo favor. que apoia a abstinência sexual. Jamais, gente, Ela conseguiu, jamais. né? Quarentena.
Quarentena, exato. Tô sofrendo, porque logo eu, a que mais transava nesse mundo. Eu Socorro. não, graças a Deus. Trancado junto com o boy aqui. Ah, então, É, você tá sendo bem tratado, né? Não tem nem o que falar. ai, o que eu ia te perguntar mesmo? É... Ah, eu fiquei pensando várias perguntas. Nossa, tem que perguntar isso pro Lucas, tem que falar isso, perguntar isso É pro Lucas, e muita na hora coisa, né, amigo? então, eu precisava desse aulão aqui. Ah, lembrei. Como é que foi pra sua família, assim? Porque a maioria das mensagens Hum, também que eu comentei com você, uma das primeiras coisas é o lance de saber se o parceiro vai aceitar, se o cara que eu vou vir a conhecer vai aceitar. Então, isso já inclui na forma que eu vou lidar com isso a partir de agora. Isso pensando numa pessoa que descobriu que está vivendo com HIV. Mas também um dos pontos que eu percebi que era muito delicado é o lance da família. sim. De dizer que... Como eu vou falar com a minha mãe? Será que minha mãe vai entender? Será que eu conto só para minha mãe ou eu exponho isso para minha família inteira? Será que meus familiares, depois se souberem, vão ficar chateados porque eu não contei antes? Eu acho que isso é uma coisa também que... na É cabeça. Como é muita que foi para coisa, você, sim. com a sua família, assim? Cara, eu tenho uma relação muito tranquila com a minha família, até porque eu saí de casa com 18 anos. E eu, tipo, eu amo muito minha família, mas eu nunca dei muita atenção pro que eles dizem na minha vida. Tipo assim, cara, minha vida é minha vida, eu cuido dela, entendeu? Uhum. E aí, quando eu contei pra minha mãe, que ela foi a primeira pessoa a ficar sabendo, foi aquele desespero, todo mundo ficou surtado, não sabia o que fazer, mas com o tempo todo mundo foi se ajudando, todo mundo foi se informando sobre isso, Uhum. entendeu? Então foi tudo muito tranquilo. Mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo é assim, né? Que tem gente que tem família evangélica, que é cristã, que tem aí a religião pegando muito em cima disso. Tem gente que é expulso de casa. Não é uma realidade para todos. Eu sou muito privilegiado por conta disso. E como que a gente pode falar para essa população que não lida bem com a família sobre essas questões, sobre ser gay ou LGBT ou viver com HIV? Gente, você não precisa contar, entendeu? Tanto que existe uma lei no país mostrando, dando a gente esse direito de sigilo, entendeu? E se você Uhum. ser exposto, existe uma outra lei também que pode fazer com que a pessoa que te expôs pague uma cesta básica ou seja até presa, entende? Então a Uhum. gente tem que entender que a gente tem respaldo da lei e que o sigilo é um direito também. Então Sim. você não precisa sair contando por aí, entendeu? É claro que você às vezes tem a necessidade de explanar, de botar pra fora para lidar com isso melhor. Sim, mas busque pessoas importantes que na sua E vida que seja entender e confortável de respeitar falar, também o entendeu? seu tempo, né, O amigo? seu tempo, exatamente, cara. Porque não adianta nada você surtar, querer falar pra família e só se ferrar depois, entendeu? Eu fui Tem gente contar aí pra que eu minha conheço mãe, que vive sem contato já faz anos e ninguém sabe, só eu no caso. Entendeu? eu fui contar pra minha mãe, pra minha irmã, depois de um ano, mais ou menos, que eu tomei eu decidi, na verdade, que eu só iria contar quando eu tivesse o diagnóstico de indetectável. Sim. Porque se eu contasse, a primeira pergunta ia ser, tá tudo bem? E se eu não pudesse responder que sim com propriedade, eu não ia querer implantar essa dúvida, esse ponto de interrogação na cabeça da minha família se eu estava bem ou se eu não estava bem. Então, assim, quando eu me testei e eu soube que eu vivia com HIV, no momento, eu fiquei pensando assim, mas, gente, eu tô me sentindo tão bem, eu não gripo, eu não... Nada, eu bebo, eu fumo, Esse ponto eu também é interessante a gente frito, entrar. É eu interessante a gente entrar frito. nesse ponto. E assim, será? E assim, na época eu tava mais magro, mas porque eu tava fazendo uma dieta fodida, eu tava trincado. Então, assim, não, eu não tô magro porque eu tô com HIV. Eu tô magro porque eu parei de comer e tô trabalhando todo dia. Eu fiquei Sim. pensando, será que isso vai ficar para sempre dormindo no meu corpo? E acho que algumas pessoas também podem ter esse medo de efeito colateral, de antirretroviral e tudo mais, e falar, eu acho que eu não vou me cuidar, não vou tomar remédio porque é tudo bem, né? Sim. E Então, vamos por partes agora, falando de tudo que você falou. Vida normal, gente. Tipo assim, eu posso beber, eu não bebo muito porque eu não gosto, é uma coisa que não é uma coisa que, tipo, super me satisfaz, mas eu posso fumar, eu posso sair pra balada, eu posso fritar, eu posso virar a madrugada, eu posso, entendeu? Eu posso tudo. Igual uma pessoa que não vive com HIV pode. Entendeu? Uhum. Essa ideia de que o HIV vai te bloquear de diversas coisas é mentira. Isso é mito. E aí a gente entra também na questão do que mais que você falou, do efeito colateral.
O efeito Sim, eu ia colateral, gente. perguntar isso, Aí inclusive. eu volto nessa ideia de 2020. 2020, medicações avançadíssimas, muita tecnologia. É claro que o nosso organismo, quando você começa a inserir uma medicação forte nele, ele vai responder de alguma maneira. Mas não é uma resposta que vai durar anos. É uma resposta que pode durar dias ou pode durar um mês, entendeu? Pode ser um mês ali que você tem um enjoo, uma queimação, sabe? Alguma coisa do tipo, mas isso vai passar até o seu organismo se acostumar. Como tudo que é novo na nossa vida, a gente precisa de um processo para se acostumar, a medicação no organismo funciona da mesma maneira. Então essa ideia do tipo assim, eu comecei a tomar minha medicação, Lucas, tô com queimação, tô tendo diarreia, tô passando mal, nossa, eu vou parar de tomar. Não, calma, gente, deixa o seu organismo se acostumar. E se isso perdurar por muito tempo, a gente tem que lembrar que existem 22 combinações de medicação. Então não Sim. é uma única medicação, sabe? Eu mesmo já estou na minha Não é quarta mais um combinação. coquetel, né, amigo? Não, e também não é mais um coquetel, entendeu? Hoje em dia tem pessoas que tomam um, dois comprimidos por dia, sabe? Você já Então, teve assim, algum efeito colateral no início do ai, amigo, eu tratamento? tive. Eu não costumo Sério? falar muito sobre isso, mas eu tive. Minha primeira medicação foi uma medicação que é muito forte, que é o Efavirenz, que funciona bem para algumas pessoas. Eu recebo muitos relatos das pessoas falando, nossa, para mim funciona super bem, mas para mim me deu alergia. Eu perdi o ar, fui para o hospital de maca, foi uma loucura. Eu tava no meio do trabalho, tudo aconteceu. E aí eu Caraca. troquei de medicação. Então, assim, eu passei por esse processo de troca também, de tratamento. Então a gente tem que comunicar isso também, a gente tem que ser muito amigo do nosso infectologista, sabe? Conversar o que acontece, como que eu transo, onde eu transo, o que que eu uso, quais substâncias eu uso durante esse sexo, durante a minha rotina. Porque você abrir o jogo para o seu médico, por mais que ele te julgue, vai fazer com que ele entenda a sua rotina e vai fazer com que ele saiba trabalhar com o seu organismo, entendeu? A frase é exatamente essa, ser amigo do seu médico, né? Sim, ter É diálogo. realmente não esconder. Diálogo para tudo. Queria um lettering aqui, ó, gente. Diálogo, diálogo, diálogo. Passou aqui, pode fritar normalmente? Pode fritar Pode normalmente. fritar novamente. Saudade de ir pra Mamba Negra. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Às vezes bate panela que o do Bolsonaro já começa a dançar, achando que é o sexo. As gays não tem jeito, né? Eu amo. Então, assim, graças a Deus não tive nenhuma vez, desde o primeiro dia até hoje, assim, eu pelo menos nunca senti nenhuma diferença. Absolutamente nenhuma diferença. E eu não lembro o nome do meu remédio, mas são dois remédios que eu tomo todo dia antes de dormir. Dois comprimidinhos, um branquinho, um outro amarelinho, pequenininho assim. Mas eu nunca senti isso. E isso é uma pergunta que, principalmente, meus amigos mais próximos, lógico, tem mais intimidade, perguntam isso. Mas você já sentiu mal alguma vez? Ou se no começo, talvez nos primeiros dias? Sim, sim. É acostumar, né? O organismo precisa se Nunca. acostumar. Sim. Eu já passei por isso também. Eu já passei, mas tem gente que nunca sentiu nada, igual você, por exemplo. Nunca sentiu nadinha. E eu acho incrível. Parabéns, entendeu? Pro seu organismo que é tão É que bom. cada corpo é um corpo, né, gente? Cada Afinal, corpo é é um uma corpo, a gente tem droga. que entender, exatamente. Tem gente aqui que perguntou o que é indetectável. Indetectável é igual a intransmissível, ou seja, a pessoa com a carga viral indetectável dentro de 6 meses, ela já não transmite mais o vírus do HIV via sexual, via qualquer via. Tipo, o que não é constatado ainda, porque precisa de muito estudo, né, é a transfusão de sangue. Porque o dia que puder também, aí vai ser uma loucura. Aí a gente vai poder doar sangue, mas ainda não pode, né? Mas que bom que os LGBTs agora no Brasil, né, É já verdade. podem, já. Ai, gente, que Ai, mas bom não que a pode gente vai fazer ser tatuagem tratado. durante 12 meses, né, amigo? Eu não poderia nunca, nem se eu não Tem fosse. essa, então, tem essa também, não tem como. Outra coisa aqui que mandaram, gente, que Vamos ler umas perguntas aqui, que as dando uma pessoas estão olhadinha nervosas, aqui. né? Gente, tem muita gente. O Mauro Souza tá aqui, aí do Martins, tem muita gente. Beijo pra todo mundo. O Meu Matheus Deus. também, gatíssimo Matheus, lá de Araraquara, beijo pra ele. Muita gente aqui. Esse lance de filhos, amigo, é uma coisa que eu, por exemplo, não sei. Filhos? Ter filho? Por exemplo, Pode, pode. eu sou detectável. Se eu fosse ter um filho com alguma fertilização, alguma coisa do tipo, esse meu filho teria essa carga viral também ou não? Inclusive, eu falei disso na live com a Marcela, do Big Brother. Pode ter filho, existe todo um tratamento, todo um cuidado que é feito nesse processo da gestação, durante a Uhum. gestação e na hora do parto. Mas hoje em dia, né, gente? Tecnologia 2020, muita coisa avançou. A gente pode ter filho sim. É muito incrível A gente isso. está Às vezes eu decidindo ainda se eu e o Rodrigo vamos engravidar, mas a gente já tá aí decidindo. entendi. Entendi. Tá bom. Passado, gente. Versatilidade vem.
Gente, mandem Sempre. perguntas. Ah, Mandem outra coisa que eu vi perguntas. aqui rapidinho, que as pessoas Hum, falaram que é muito importante lembrar. A gente pode fritar, a gente pode beber, a gente pode fazer tudo, mas tudo na vida em excesso faz mal. A gente tem que lembrar que a medicação, ela debilita um pouco o nosso organismo em alguns pontos, tipo fígado, rim. Por isso que a gente tem que beber muita água, entendeu? Se alimentar bem. Porque se você usar as coisas em excesso, vai fazer mal. Até o açúcar em excesso faz mal, entendeu? sim. Então a gente tem que ter, Até pra quem não saber tem ponderar. HIV, né, gente? Vamos Até lá. para quem não tem HIV, exatamente. Tudo em excesso faz mal, gente. Então saibam se divertir. Redução de danos. Sobre Tá falando aqui. viajar. É, eu ia falar isso, sobre viajar. Sobre viajar, vamos lá. Existem países, infelizmente, que ainda não pode entrar pessoas vivendo com HIV. Como, por exemplo, Dubai. Tem Jura? alguns. Juro, amigo. Juro. Existem países que têm uma rigorosidade muito acirrada, assim, em cima das pessoas Mas que aí, vivem com mas você HIV. tem que. Ah, porque você vai ter que levar o remédio, né? É. Você Tem, fala, tem como é esse que eles vão lance de saber? tem esse lance de levar a medicação, tem o lance do governo achar que você vai ser um custo para ele caso você fique lá, entendeu? Então existem países que pedem os exames de HIV também. Eu acho que na verdade todos os países internacionais pedem, mas alguns bloqueiam a entrada. Isso está se flexibilizando com o passar dos anos, como tudo, né? Está se flexibilizando, mas infelizmente ainda tem países que não dá. Em relação à medicação, para você viver em outro país, também existem países que têm ONGs que fazem esse trâmite todo para você retirar a medicação lá. Ou então, o que, que pode acontecer? Aqui no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, quando a pessoa. A bateria. Quando a pessoa alega que vai viajar, ela pode retirar a medicação por um tempo maior, por um tempo estendido, 6 meses no máximo, se eu não me engano. E aí essa pessoa tem que ficar pedindo para alguém mandar, ou então ir vindo a cada 6 meses para o Brasil para reabastecer o estoque, entendeu? Então é muito importante. Ah, é importante, falando agora de retirada de medicação também, o Ministério da Saúde divulgou recentemente, por conta do Covid-19, a ampliação do prazo das pessoas que vivem com HIV para retirada da medicação. Então, se vocês estão aí já com suas receitas, vocês podem ir até o posto, a farmácia que vocês retiram, para retirar em até 60 dias, se eu não me engano, ou 90. Tem que dar uma olhadinha disso direito, mas foi estendido Mas esse isso prazo, viu? já tiver vencido com Se aquele tiver vencido, mesmo eles remédio, renovam, eles renovam, eles renovam. tudo, Tipo, eu tudo. tinha exame marcado agora, tudo, testagem, eu tinha consulta, tudo marcado. Só que, Desculpa, infelizmente, também foi raro, minha mas a minha receita. bateria. A bateria também, né? A minha também gritou aqui. Mas a minha receita, ela vai ser validada novamente. A mesma receita da mesma medicação. Entendeu? Coronavirus. É, menina, quase que ele fica aqui, ó. Ai, que tudo, gente. E tem é muita coisa pra falar, gente. Por isso que eu tento sempre compartilhar no meu Instagram, nos meus stories, e eu peço sempre para as pessoas, gente, joga a informação adiante. Por quê? Porque senão fica travado aqui só pra você e ninguém vai ver, entendeu? É E isso verdade. daqui, tudo que a gente falou hoje, vai virar um IGTV, já tem muita gente mandando aqui no WhatsApp, em todos os lugares. A gente vai salvar a live, isso vai Yes, virar um IGTV, vai virar um conteúdo para vocês compartilharem, entendeu? Então fiquem tranquilos. com certeza. Tô tentando ler Sim. umas perguntas aqui, mais coerentes. Que tem muita Então, coisa aqui que a gente já falou sobre, eu vou sim, tentar sim, sim, exatamente. Sobre a PrEP perguntar. aqui, as pessoas vão ter que reassistir a live do começo, porque a gente falou de muita coisa. Tá. Lucas, é mais perigoso quando os dois parceiros vivem com HIV ou a carga viral não pode aumentar por conta disso. Então, sobre duas pessoas que vivem com HIV e transam sem camisinha, por exemplo, existe, eu ainda não sei dizer com tanta certeza sobre a mutação genética do vírus. Existe isso, mas eu acho que quem saberia explicar melhor seria um médico, porque tem muita coisa aprofundada nisso, entendeu? Mas existe sim o risco, mas se as duas pessoas estão indetectáveis, não vai existir essa mutação viral, entendeu? Então pode ter relações sexuais sem preservativo. E uma dúvida que eu tenho também, tipo, uma pessoa que vive com HIV e ela tem uma relação sexual com uma outra pessoa que também tem HIV e não sabe, ela pode aumentar a carga viral no sangue dela com isso, ou isso, se ela já tiver o vírus, isso não vai mudar em absolutamente nada. Então, é esse lance da mutação viral. Se você está saindo com uma pessoa que não se testa, que não sabe como é que tá a vida dela, dentro do corpo Uhum. dela, pode existir essa mutação viral. O vírus pode entrar em mutação com o vírus seu que está ali dormindo, em algumas partes que a gente sabe, né, específicas,
E aí isso pode causar mutação viral. Por isso que é sempre interessante. Tá, vamos transar? Me conta como que tá a sua vida, você tem se testado? E aí, como que estão as coisas, sabe? Por isso que eu falo, gente, o diálogo é a base de tudo. Se a gente tem diálogo nas nossas relações, tudo flui melhor. É Você ser vai saber amigo o do que o seu outro sabe. médico, ser amigo de quem você transa, ser amigo da sua Sim, família. é saber, sabe? Muita gente às vezes me questiona, ai Lucas, mas você transa sem camisinha? Sim, transo sem camisinha pra um caralho. Vou jogar real aqui pra vocês. Mas por quê? Porque eu sei com quem eu tô transando, porque eu tenho diálogo, porque eu converso, eu vou saber as coisas que eu tô fazendo, entendeu? E Uhum. não significa que eu tô falando aqui para as pessoas transarem sem camisinha, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vão entortar as coisas. Eu só tô Sim. falando que o meu comportamento sexual é esse. Cada um tem um estilo de sexo, entendeu? O sexo ele é amplo. Então ache o melhor caminho para você ter um sexo saudável na sua Então, vida. e também lidar dessa forma, lidar desse assunto da seguinte forma. Eu li alguns comentários das matérias aí que saíram sobre essa declaração minha sobre viver com HIV, em que as pessoas falavam, tá, li muito sobre aceitação, sobre diálogo, papapá, e não falei, não vi quase nada sobre prevenção. A prevenção não se trata apenas de HIV. A prevenção, ela te previne de N situações N que você pode situações. que você pode estar contraindo, que você pode estar carregando depois de uma relação sexual com uma pessoa que você não conhece, ou enfim. O fato aqui é tentar levar para as pessoas que já têm o vírus HIV, que já vivem com isso, muitas vezes de forma escondida, de forma retraída, que passam por depressão, Sim, que passam por situações inimagináveis, que eu já vivi de perto com amigos meus, o Lucas já viveu na pele. Então, assim, não é só tratar a prevenção, mas tratar quem já foi infectado. Entendeu? Essas pessoas também têm que ser olhadas e principalmente informadas, porque grande parte dessas pessoas, mesmo é, sabendo que que vive com o vírus, sabendo das dificuldades que talvez que seja para o corpo aceitar a medicação, mas sabe que tem a medicação, porém entra em negação mesmo assim e não sim. consegue levar a vida adiante. Eu digo isso porque eu vivi muito próximo disso com pessoas próximas a mim. Isso, pessoas com cabeças maravilhosas, assim, se alguém me contasse que a pessoa estava vivendo isso, eu falo, não, fulano é inteligente, fulano é Sim. informado, fulano é engajado. É o Imagina, pensamento que eu sabe que tinha. funciona assim. É o pensamento que eu tinha. Quando eu peguei meu diagnóstico positivo, eu falei, gente, o boy que sempre estudou na melhor escola, que sempre teve a melhor vida, os melhores amigos, sabe? As melhores notas. Como assim eu fui burro desse jeito? E não é sobre burrice, entendeu? É sobre informação. Informação. Sim. Só isso. As pessoas precisam se informar cada vez mais. Por isso que eu falo, tá vindo muita pergunta aqui, que é muito interessante entrar, mas a gente não vai conseguir porque já tá para acabar o tempo da live, né? Dá uma hora Pois ela é, já vai para. dar uma hora aqui. Acho que seria Mas interessante a gente levar isso em uma hora, porque é um tempo perfeito para se falar sobre isso e também para a gente conversar sobre isso mais vezes, né, sim, gente? sobre as coisas. Mas a gente vai rolar uma live com o João Vivas também, viu, gente? Que vai ser a Live More 2, que vai ser tudo, e eu vou estar lá conversando com ele. E no meu Instagram também, pra quem não segue, já segue lá, que eu vou cada vez falar de mais coisas. Eu tô meio parado no YouTube, mas eu vou voltar com o YouTube, então as coisas vão vir, as informações vão vir cada vez mais à tona. E é E isso, gente. eu vou salvar essa live aqui, vou deixar Sim! disponível 24 horas aqui. Acho que não sei se dá para você disponibilizar no seu também, mas de qualquer Não, forma não, eu vou 24 salvar horas para a não, gente mas subir. eu vou jogar no IGTV depois. Perfeito, eu vou salvar essa live. Eu vou jogar também lá no IGTV, vocês assistem depois com calma, tirem suas dúvidas e a gente vai voltar a falar sobre isso várias vezes aqui. Muitas. Obrigado, amigo, Eu que agradeço, amigo. Tamo por junto. inspirar tantas pessoas a saírem do armário. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Tamo Eu que junto. agradeço, amor. Tamo junto sempre. Manda um beijo pro Rô e que vocês se cuidem aí, viu? E a Pode galera se cuida deixar. também. A gente já sabe tudo de Muito prevenção desse obrigado. Covid. Vamos se prevenir também, hein? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Espero que tenha sido legal. E a gente Beijo tá pra aqui todo para tirar mundo. qualquer dúvida de vocês, se vocês precisarem. Arrasou, gente. Beijo, Beijo! galerinha. É nóis.